Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. No livro de Romanos, capítulo 6, o verso 23, a palavra do Senhor nos declara: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós olharmos este texto e trazermos para o nosso tempo, vamos ver que estamos cometendo muitos erros. E isto está bem exemplificado no livro Como Livrar-se dos 7 Pecados Mortais, escrito por Billy Graham. E lá tem uma historiazinha que retrata bem o que está acontecendo com a sociedade e com as igrejas nos dias atuais. Preste atenção. Certo homem estava pregando, certo pastor estava pregando em sua igreja, assim diz a história. E ele falava com muita eloquência contra o pecado, na manhã de um domingo. De repente, ele terminou a mensagem dando ênfase que verdadeiramente o pecado conduz à morte. Ao terminar o culto, um dos membros da igreja, de nome dentro do templo, aproximou dele e disse: não queremos que o senhor fale assim abertamente contra o pecado, porque nossos filhos e filhas, ouvindo o que o reverendo diz, mais facilmente se farão pecadores. Na ideia daquele homem, quanto mais se fala sobre o pecado, mais os jovens se interessam pelo pecado. E ele então disse: chame o pecado de engano ou defeito, se o senhor quiser, mas não fale tão abertamente a palavra pecado. O pregador foi até o seu gabinete e lá, na estante, ele pegou um frasco onde estava escrito estricnina e o rótulo dizia veneno, com letras bem grandes. Ele então dirigiu-se ao homem e falou assim: veja bem o que o senhor quer que eu faça. O senhor quer que eu troque o rótulo? Imagine agora que eu tire este rótulo deste vidro de estricnina, onde está registrado a palavra veneno, e coloque no lugar uma palavra menos agressiva, uma palavra menos forte, como pastilha de hortelã. Aí um jovem, uma criança entra aqui e pega, vê, pastilha de hortelã. O que o senhor acha que vai acontecer com este jovem, com essa criança, lendo o rótulo, pastilha de hortelã? Na verdade, aquele homem estava com a mesma ideia, com o mesmo pensamento que a maioria das pessoas tem hoje. Hoje, com esta palavra inclusão, tudo é permitido. Isso não é pecado, é apenas um desvio de conduta, é apenas um erro, é um engano. Há famílias que admitem a presença dos seus filhos com namorados dentro de casa, numa prática de relação sexual, o que é chamado pela Bíblia de fornicação. E no livro de Apocalipse diz que nenhum fornicário entrará no reino do céu. Há outros pecados mais graves, mais agressivos, que os pais veem os seus filhos praticando e não corrigem, não dizem que é pecado. Não apontam a falta como um pecado, mas simplesmente tentam passar a mão sobre os jovens, sobre os seus filhos, permitindo que eles sejam iludidos com essa falsa mensagem que o mundo trouxe, que tudo é permitido. Nós temos que aceitar e acolher. Isso é inclusão. Meu querido, a palavra de Deus é clara. Se nós atentarmos para os seus ensinamentos, podemos salvar os nossos filhos, podemos salvar os nossos maridos, as nossas esposas, podemos construir um lar abençoado e enriquecido com a sabedoria divina e com a força e autoridade da palavra, trazer luz para dentro desse lar, dessa casa.
Não só os lares, como também as igrejas. Então eu creio, querido, que agora é hora de nós, como servos do Senhor, chamarmos de erro aquilo que é realmente errado, não colocar apenas como falta, como uma coisa inerente, uma coisa pequena e simples, mas é chegado o tempo de pormos o rótulo veneno. Isto é pecado e te leva ao inferno. Você não pode praticar isso, porque Deus não permite que isso seja usado como prática. Se atentarmos para estas palavras e para estas instruções do Senhor, com toda certeza, podemos recuperar a nossa relação com Deus, trazermos paz para dentro do nosso lar, edificarmos a nossa sociedade e construir beneficamente a nossa família com toda a sabedoria, com toda a orientação e instrução através da palavra. Não se esqueça, o salário do pecado é a morte. Assim como a estracnina mata, o pecado também mata e lança a alma no inferno. Abra os seus olhos, volte-se para o Senhor Jesus, porque Ele é grande em ajudar aqueles que reconhecem a sua palavra e abençoá-los para se livrar de todo esse pecado. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor ajude os pais, ajude os filhos a terem uma visão plena, meu Pai, do que é certo e do que é errado, e que eles possam odiar o pecado e amar a tua palavra, para que assim sejam aprovados por ti e vivam eternamente abençoados pelo Senhor. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.